Como mensageiro de Deus, digo a cada um de vocês, vou repetir novamente. Como mensageiro de Deus, digo a cada um de vocês, sejam honestos na avaliação de si. Sejam honestos quando auto se avaliar. Olha lá, ó. Sejam honestos na avaliação de si mesmo, medindo o seu próprio. Me ajuda a pregar. Medindo o seu próprio pela quantidade de quê? Que Deus lhe deu. Ó, pela quantidade de fé que Deus lhes concedeu, ou pela quantidade de fé que Deus te. Seja honesto. Ah, Jesus, será que eu entrego ou não entrego? Peraí. Cada um deve avaliar a si. Ninguém precisa te apontar ou te julgar. Você está querendo tudo de Deus? Você está querendo mais de Deus? Está querendo muito de Deus? Senhor, quero viver o sobrenatural. Eu quero viver o impossível. Eu quero conquistar isso. Eu quero fazer isso. Olha lá. Olha o que a Bíblia diz. Como mensageiro de Deus, digo a cada um de vós, a cada um de vocês, olha lá. Seja honesto na avaliação de si mesmo, medindo o seu próprio valor pela quantidade de quê? Por que quantidade? Porque para cada um Deus deu o quê? Uma medida. O que é que vocês estão fazendo com a medida de fé que Deus te deu? O que você está fazendo com a medida de fé? O que você está fazendo com a fé que Deus te deu? Ah não, estou na zona de conforto, está tudo bem do jeito que está. E Jesus está voltando, Jesus está às portas, muitas coisas acontecendo, e vivendo da maneira que quer, do jeito que quer, da maneira que diz assim, eu amo a Deus, Deus é comigo, Deus isso, Deus aquilo, mas não conhece as Escrituras. Os meus filhos sofrem por falta de quê? Conhecer o quê? Aí eu te digo, é dado para você uma responsabilidade espiritual. Aí você recua. Mas na hora que chega as bênçãos, as coisas terrenas, aí você avança. Senhor, me ajuda. Só que olha o que a Bíblia está dizendo. Como mensageiros de Deus, digo a cada um de vocês, sejam honestos na avaliação de si mesmo. Auto se avalie. Olhando para as Escrituras, pega a Bíblia. Não precisa ninguém pode te apontar ou te julgar, não pode. Só quem pode nos direcionar é a palavra de Deus. Então quando você pega a Bíblia e pede as revelações do Espírito, a palavra vai vir de encontro com a mim, com a sua vida. Então veja bem, olha lá, ó. Como que você está pedindo coisas grandes para Deus? Você quer viver em níveis grandes? Vamos voltar aqui, vai. Tira as coisas terrenas e vamos falar das coisas espirituais. Eu quero ser um profeta, um homem de Deus. Eu quero andar nas revelações do Senhor. Eu quero andar. Quem estava na igreja de Carapicuíba aqui ontem? Tem alguém aqui que estava na igreja de Carapicuíba ontem? Levanta a mão, filho. Só você estava lá? Tá. Veja bem. Quantos aqui deseja receber de Deus o dom de cura? Quem quer o dom de cura? Vocês não querem, não? Vou perguntar de novo. Quem quer o dom de cura? Quem quer? Tá bom. Para você viver o dom de cura, você vai ter que se avaliar se sair está longe da vontade do homem. Você vai avaliar a si mesmo, o seu nível de quê? Sua medida de quê? Porque se Deus te entregar, e na hora de executar, prática. Hoje o culto é práticas do quê? O tema do culto é práticas do quê? Aí o Deus te dá o dom de cura. Na hora que chegar, que entrar pelas portas um necessitado, você tem um dom de cura, e agora? E agora? Falar é fácil, eu quero ver na hora. Aí você pede para Deus os dons espirituais. Senhor, eu quero o dom da revelação, o dom da ciência de entender, compreender, explicar, ensinar a palavra. Eu quero todos os dons. Mas a fé continua a mesma. Ela não crê, os dons não vão se manifestar. Por que eu perguntei de Carapicuíba? Quem estava lá ontem, viu? Ontem, cura na perna, 3 pessoas foram curadas.
Mas uma falou assim, chegou carregada, que era ex-membro, voltou ontem para a igreja, né? Aconteceu uma situação, o demônio colocou algo no coração dela contra a minha vida. Ela falou, não, eu vou em Carapicuíba, o apóstolo não vai estar lá. O pastor Douglas viajou, quem teve que atender o culto ontem. Depois de 2 anos que ela não pisava na igreja, ela chegou ontem carregada, pena que ela não está aqui hoje, 3 meses carregada pelo pai, carregada pelo filho, pela irmã, pela filha e pelo genro. E ela é enfermeira. Chegou lá ontem, carregada, colocaram ela lá no canto, estendeu o pé, tiveram que colocar uma cadeira. Como era Santa Ceia, eu continuei ministrando. Chegou ela, enferma, uma sobrinha dela, também enferma, com a perna desse tamanho. Está gravado. E por último, a filha da nossa irmã Simone, que teve uma torção, estava com bota ortopédica, a menorzinha. 3 situações, acabou o culto, acabou a ceia, veio ela. E já veio assim, ó, tem um diagnóstico. Pediu perdão, apóstolo, me perdoa. Falei, não, esquece tudo que passou, qual que é o seu problema? Trouxeram ela carregada. Sim ou não? Fala em voz alta, sim ou não? Trouxeram ela carregada. Satanás falou assim no meu ouvido, quero ver agora a sua fé. Porque o médico já deu o diagnóstico. Satanás falou no meu ouvido. Fiquei em paz, falei, Senhor, qual é a direção? Trouxeram ela, eu falei, não, põe ela sentada não, põe ela de pé. Colocaram ela de pé, está gravado. E ela falou assim, o médico, eu falei, ó, respeita os médicos, Deus deixou os médicos na terra, devemos ser orientados a obedecer. Mas aqui agora o médico dos médicos, espiritual, vai cuidar de você. Mais de 3 meses que não anda. O Senhor falou assim para mim, pede para ela fechar os olhos e não verbalizar, mas em espírito ela liberar perdão. E depois pede para ela fazer uma nova. Depois você ora. Falei, faça isso. E não abra os olhos. O Senhor falou, agora pode pôr a mão. Eu coloquei a mão e falei, tira a mão dela, todo mundo. Solta ela. Falei, não abra os olhos, segura na minha mão. Vai mexer na perna. Resumindo, ela saiu de lá andando. Quem está entendendo? O que você tem que entender? Você pede algo para Deus, mas você vai ser provado e aprovado. A sobrinha falou assim, ó, da outra vez eu vim aqui, há anos atrás, o senhor orou por mim. E eu fui embora, aqui a minha calça já ficou frouxa, a perna desinchou. Eu fui embora, nunca mais eu voltei aqui. E hoje está 3 vezes pior do que a última vez. Eu falei, não tem problema, não estou aqui para te julgar, eu estou para te ajudar. Eu vou orar Orei novamente. Na hora a perna dela foi desinchando na minha mão. Sim ou não? Foi desinchando. Deixa eu te ensinar algo. Isso aqui que Jesus está falando. Fé. Isso aqui que Jesus está dizendo. Jesus queria ver dos discípulos somente uma coisa: a sua fé. E quando você coloca a sua fé em prática, ninguém na terra nascido de mulher pode dizer que não tem fé. Porque a Bíblia está dizendo que para cada um Deus deu uma medida de quê? Então todos têm fé. O segredo é, na onde está a tua fé? Em que está a tua fé? Quem está te ajudando a ser acrescentada a tua fé? O segredo é, como você usa a sua fé? Porque primeiramente, a nossa fé, ela vem de Jesus, de Deus. Então o exemplo de fé tem que ser Cristo. Então você não deve conhecer a igreja, a placa de igreja, a doutrina de igreja. Você tem que aprender a conhecer Jesus através das escrituras. E aí a sua fé vai crescer. E a sua fé crescendo, nada e nem ninguém nessa terra te para. Nada e nem ninguém. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a quem? Mas aquele que manifesta a fé, ele agrada a quem? Seu alvo é agradar a Deus. Não pessoas, é a Deus. Quando você agrada a Deus na prática, praticando a sua fé, quando você chama a atenção de Deus, a Bíblia diz: se vós estiveres em mim, põe para mim no telão, e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo, e assim o quê?
Mas qual é o primeiro passo? Nós temos que estar nele. E as palavras dele têm que ser vida em nós. E aí eu posso pedir qualquer coisa. Só que o tempo de acontecer é dele, a hora de acontecer é dele. Achou? O tempo de acontecer, a hora de acontecer, a manifestação vem de Deus. Qual é o foco que você tem que ter? Você tem que desejar conhecer as práticas de Jesus. Quem crê que Jesus veio na terra em forma de homem? Quem crê?